Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que se baseia esta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Vejam também outros 4 textos de apoio que nós disponibilizamos da faixa de adultos no site do portal Escola Dominical. Vejam também outros textos de apoio, slides e outras videoaulas desta lição da faixa de adultos que nós disponibilizamos às dezenas nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical e no LinkedIn. São dezenas de estudos das lições de todas as faixas etárias, inclusive de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servem não só para a preparação da Escola Bíblica Dominical, mas para um momento devocional. E às 19 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube, o irmão poderá assistir a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se você estiver aqui em São Paulo, compareça ali na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho, na Sala da Mocidade. As portas estão abertas para todos que amam a palavra de Deus. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando nós vamos à igreja local e nos reunimos. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor, no dia do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. É um trimestre bíblico onde nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. E o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, e presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Estaremos hoje estudando o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Nós já vimos que o autor da Epístola aos Hebreus, ele está preocupado com a atitude que os crentes judeus, nas vésperas da Primeira Guerra Judaico-Cristã, estão querendo tomar. Os crentes judeus estavam pensando em abandonar Jesus e voltar às práticas do judaísmo, renegar Jesus como Messias e passar novamente a seguir a lei de Moisés, para poder ficar de bem com os cristãos judeus que os perseguiam neste conflito que acabou gerando a guerra contra os romanos. E o escritor aos Hebreus, preocupado com a gravidade que significaria o abandono da fé, escreve este tratado, esta exposição doutrinária, para mostrar que Jesus Cristo é melhor e é maior do que a lei. Ele já mostrou, e nós vimos na lição número 1, que Jesus era superior aos anjos. Na lição número 2, que nós estudamos na semana passada, ele nos disse que Jesus, a salvação em Jesus, ela é sublime, ela é grandiosa,
porque ela é maior que a lei e, portanto, a sua desobediência, a sua inobservância causaria maldições e castigos maiores que os sofridos por Israel por causa da lei. E eles estavam sob domínio romano justamente porque não tinham observado a lei. Mostrou que a salvação em Jesus é grandiosa porque ela é confirmada por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo. Mostrou que a salvação é grandiosa porque Jesus teve a suprema humilhação, mas também teve a suprema exaltação. Tem todo o poder. O mundo futuro está sujeito a ele. E ele tem uma salvação compassiva, porque ele participou da carne e do sangue, não pecou, venceu o pecado, se santificou e por isso pode nos santificar, pode nos libertar do pecado, porque ele venceu o diabo, ele venceu aquele que tinha o império da morte. E agora nós podemos ser santos e separados do pecado, libertos do maligno, o que a lei não podia fazer. Mas agora, na continuidade deste argumento, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Não só a lei de Moisés, mas ele é superior a Moisés. E isto, irmãos, é um argumento fortíssimo e algo que os crentes judeus devem ter ficado perplexos, porque a posição de Moisés entre os judeus é algo extraordinário. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. É assim que termina a lei. O Pentateuco termina com a declaração de que nenhum profeta era superior a Moisés. E isto não está apenas aqui em Deuteronômio 34. O próprio Deus, lá em Números, capítulo 12, quando Arão e Miriam se rebelaram contra Moisés por causa da sua mulher, o próprio Deus disse a Arão e Miriam, Números 12 e 6, e disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Os irmãos percebam que as Escrituras são claras em dizer que Moisés ocupa uma posição de proeminência entre os profetas. E agora, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Isso causa realmente espanto e admiração para os crentes judeus. Se os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, foram repreendidos por Deus por terem se rebelado contra Moisés. E Miriam, inclusive, ficou leprosa. E se não fosse a intercessão de Moisés, ela ficaria leprosa para sempre. Ela só ficou leprosa 7 dias por ter se rebelado contra Moisés. Como é que
aqueles crentes queriam se rebelar contra Jesus, que é superior a Moisés. O que eles poderiam esperar desta atitude de desprezo e de abandono de Jesus, se Jesus era superior a Moisés? É este o argumento do crente, do escritor aos Hebreus, para os crentes hebreus. Moisés tinha uma posição singular. A Bíblia diz que nenhum profeta se levantou como Moisés. E por que nenhum profeta se levantou contra Moisés? Nós lemos aqui em Deuteronômio 34. Em primeiro lugar, porque Deus falava com Moisés cara a cara. Deus falava diretamente a Moisés, coisa que não aconteceu com nenhum outro profeta. Os outros profetas, Deus falava através de visão ou de sonho. Você encontra sempre nos livros proféticos. Por exemplo, se você encontrar lá o livro do profeta Isaías, que é o livro mais longo dos profetas, o livro do profeta Isaías começa assim: visão de Isaías. Deus sempre deu visões a Isaías. Não foi diferente com Jeremias. No versículo 1, capítulo 1, versículo 11 de Jeremias, está escrito: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então, a palavra de Deus vinha em visão ou sonho aos profetas. Mas com Moisés não era assim. Deus falava diretamente com Moisés. Boca a boca falo com ele. E o texto diz, o próprio Deus falando em Números, que ele via a semelhança do Senhor. E há pessoas que, quando veem esta expressão de que Deus falava com Moisés cara a cara, eles acham que há aí uma contradição na Bíblia, porque é dito na Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Mas é dito que Moisés conheceu Deus cara a cara. Então haveria aí uma contradição. Não há contradição alguma, irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus falava boca a boca e Moisés via a semelhança do Senhor. O próprio Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, pede a Deus para que visse a glória do Senhor. E o Senhor diz para ele: olha, não há homem que me veja e viva, mas você me verá pelas costas. E coloca Moisés numa penha e passa diante de Moisés. Ora, se Moisés pede para ver a glória de Deus, é porque ele nunca tinha visto a glória de Deus. Mesmo no combate, no contato que ele teve direto com Deus, ele nunca viu a Deus. Senão ele não teria pedido para ver a glória de Deus. E Deus disse que ele não o veria, mas o veria pelas costas. Então não há qualquer contradição aí. Deus falava diretamente com Moisés. Não fazia uma visão, não dava sonhos. Mas nós já vimos na aula passada que Deus não entregou nem diretamente as tábuas da lei a Moisés. Fez isso por meio de anjos. Mas Deus falava diretamente com Moisés, sem visões nem sonhos. E isto não aconteceu com nenhum outro profeta. Por isso que Moisés é superior a todos os profetas. Mas ele é inferior a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele habitava na glória de Deus. Moisés quis ver a glória de Deus, porque dela não fazia parte. Mas Jesus fazia parte da glória de Deus. É o que está lá escrito em João, capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus deixou a sua glória para se fazer homem.
Então ele participava da glória de Deus. O próprio Jesus disse: ninguém desceu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu e está no céu. Ele disse essas palavras para o mestre de Israel, para Nicodemos, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, nós observamos estas palavras de Jesus. 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, só Jesus tem contato com a glória de Deus. Então, ele já é superior a Moisés por causa disto. Mas Moisés é grande porque falava cara a cara com Deus. Os esotéricos judeus da Cabala dizem até que o mundo via Deus por espelho, mas Moisés teve acesso a contato direto com Deus. Segunda coisa, Moisés fez sinais e maravilhas. É o único profeta do Antigo Testamento que tem muitos sinais e maravilhas. Ele já é comissionado por Deus com sinais e maravilhas. Quando ele é chamado lá no Monte Horebe, Deus o ensina a fazer sinais. Ele jogou a sua vara e ela se transformou em cobra. Ele colocou a sua mão no peito e ela ficou leprosa e depois ficou sarada. E estes sinais ele apresentou aos israelitas quando ele volta para o Egito. Ele se credencia junto aos israelitas por causa dos sinais. Está lá em em Êxodo, capítulo 4, em versículo 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Moisés, desde o início do seu ministério profético, para libertar o povo, se apresentou ao povo com sinais. Depois se apresentou a Faraó e ao Egito com sinais. Libertou o povo e no deserto exerceu a sua liderança através de sinais. Quando o povo murmurava, Moisés fazia um sinal por ordem de Deus. E quando Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra Moisés, o próprio Moisés disse: se eles morrerem como qualquer um morre, não foi Deus que me chamou. Mas se algo extraordinário ocorrer, ficará provado que foi Deus quem me chamou. E a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão, Coré e seus familiares. Foi um profeta marcado por sinais e maravilhas. E de todos os profetas da antiga aliança, somente 2 outros realizaram sinais e maravilhas: Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles realizaram sinais para mostrar a superioridade de Deus em relação a Baal. Mas Elias fez 7 sinais, Eliseu fez 14 sinais. Muito menos do que o que fez Moisés. Mas Jesus fez mais sinais do que Moisés. E como nós vimos na semana passada, os seus discípulos continuaram a fazer sinais, o que não aconteceu com Moisés. Então, se Moisés é superior aos demais profetas porque fez sinais e maravilhas, Jesus é superior a Moisés. Por quê? Porque além dele ter feito mais sinais do que Moisés e ter feito sinais que demonstram maior poder que os de Moisés, porque Jesus expulsou demônios, o que Moisés não fez. Jesus ressuscitou mortos, o que Moisés não fez. Sim, meu caro irmão, mas Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou. Sim, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita
e depois de morto, aquele que foi jogado em seu túmulo. Mas Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Portanto, ressuscitou mais pessoas do que Elias e do que Eliseu. E ele mesmo ressuscitou, e uma ressurreição diferente das outras. Porque todas essas ressurreições que nós citamos, as pessoas voltaram a morrer. Mas quando Jesus ressuscitou, ele não morreu mais. E depois dele, os seus discípulos continuaram ressuscitando mortos. Paulo ressuscitou Eutico, Pedro ressuscitou Tábita ou Dorcas. Então nós vemos que há a continuidade. Jesus é superior a Moisés, também nos sinais e maravilhas. Mas a Bíblia diz também que Moisés agiu com mão forte. Moisés, ele exerceu liderança sobre o povo. Deus confirmava as palavras de Moisés. Deus estava sempre ao lado de Moisés. Quando Moisés buscava a Deus, Deus confirmava a liderança de Moisés. Moisés agiu com mão forte. As pragas do Egito demonstraram o poder de Deus sobre Faraó. Durante a caminhada no deserto, Deus confirmava estar com Moisés, sustentando o povo, dirigindo o povo, orientando o povo, castigando os desobedientes, demonstrando a sua misericórdia para com o povo, quando atendia às intercessões de Moisés, não destruindo o povo, depois do episódio do bezerro de ouro, não abandonando o povo, depois do episódio do bezerro de ouro. Mas Jesus também, neste ponto, ele é superior. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado. Ele não pecou. E por isso podia libertar o povo do pecado. Moisés pecou. Ele não entrou na terra prometida porque ele tentou a Deus nas águas de Meribá e Massá. Falhou, não creu em Deus, perdeu a paciência. Feriu a rocha quando Deus tinha mandado que ele falasse para a rocha, para que a rocha desse água. E por causa disto, não entrou na terra prometida. Ele sucumbiu diante do pecado. Jesus não. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Por isso Jesus é superior a Moisés, também no requisito da mão forte, porque ele venceu a morte e o pecado, o que Moisés não conseguiu vencer. Moisés morreu, foi sepultado pelo Senhor e não ressuscitou. Ao contrário do que dizem os adventistas do sétimo dia, Moisés não ressuscitou. Ele não poderia ressuscitar, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Porque ele é o filho, Moisés não. Mas a Bíblia diz que Moisés, nunca houve profeta algum como Moisés, porque Moisés agiu com espanto grande, ou seja, ele causou admiração aos egípcios, aos israelitas, pelos sinais, pelas maravilhas. Ele deixou o povo maravilhado. Mas Jesus deixou o povo ainda mais maravilhado, porque o povo se admirou da doutrina de Jesus. O povo se admirou dos sinais de Jesus. Jesus curou um cego de nascença, algo que Moisés nunca fez. Jesus ressuscitou mortos numa quantidade nunca antes ocorrida. Jesus andou sobre as águas, algo maior do que passar pelo mar em seco depois dele abrir. Jesus curou leprosos. Moisés não curou leprosos, mas intercedeu pela cura de Miriam, que foi feita diretamente por Deus. Mas Jesus disse para o leproso: eu quero ser limpo. E ele foi limpo.
Enquanto os leprosos iam até ao encontro do sacerdote, aqueles 10 leprosos, todos foram curados, porque Jesus os curou. Então Jesus é maior do que Moisés, mesmo naquilo que a própria lei, as próprias escrituras mostram que Moisés tem um papel primordial, proeminente, Jesus a todos eles supera. E o próprio Moisés indicou que o Messias seria um profeta como ele. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Versículo 18. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. O próprio Moisés anunciou que viria um profeta como ele, e que deveria o povo ouvir esta mensagem. E se eles não ouvissem, Deus iria requerer deles. Veja bem, o povo não ouviu Moisés quando Deus desceu no monte Sinai e começaram os trovões, relâmpagos e todos os terremotos. O povo que estava ao pé do monte e que deveria esperar o sonido longo da buzina para subir ao monte, o povo fugiu com medo de Deus. E Moisés falou para o povo, para que o povo voltasse, não tivesse medo e aguardasse aquele sonido longo da buzina para subir ao monte e firmar o pacto com Deus. Mas o povo não ouviu Moisés. O povo disse, vai você falar com Deus. E Moisés foi falar com Deus. E aqui, nesse trecho de Deuteronômio 18, ele revela que ele subiu, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Moisés não foi ouvido, porque Deus disse que ia mandar um outro profeta. E se eles não ouvissem esse outro profeta, aí sim Deus requereria deles essa falta de oitiva, esse desprezo, esta desconsideração. Mas Deus deu a lei para o povo, já que o povo não quis ouvir Moisés e não quis subir ao monte. Então, este outro profeta é maior do que Moisés, porque o povo não ouviu Moisés e Deus deu a lei para que eles aguardassem o outro profeta. Agora, se eles não ouvissem o outro profeta, aí então isso seria requerido deles. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz, olha, Jesus é maior que Moisés. Vocês não podem abandonar Jesus. Vocês abandonaram Moisés e creram em Jesus, porque o próprio Moisés disse que viria um outro profeta a quem vocês deveriam ouvir. Mas se vocês não ouvirem este outro profeta que é Cristo, Deus irá requerer de vocês. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Se você abandonar Moisés e crer em Cristo, você será abençoado, você será salvo. Porque o próprio Moisés mandou ouvir Jesus. Mas se você abandonar Cristo e voltar para Moisés, Deus vai requerer isto de você. Porque Jesus é superior a Moisés. O escritor aos Hebreus, que argumentos ele usa para dizer que Jesus é superior a Moisés? Até agora, nós vimos o que a Bíblia diz em relação a Moisés e como Jesus é superior ao que a Bíblia diz a respeito de Moisés. Mas quais foram os argumentos utilizados pelo escritor aos Hebreus? Vamos ver. Ele diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele tinha acabado de dizer, nós vimos na aula passada,
que Jesus nos santificou, nos separou do pecado e nos colocou em comunhão com Deus. Nós agora somos santos. É por isso que ele chama os crentes judeus de irmãos santos. Coisa que Moisés não conseguiu fazer. O povo não subiu ao monte. O povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo não quis participar da vocação celestial. Moisés não conseguiu fazer com que o povo entrasse em comunhão com Deus. Mas agora em Cristo, nós somos irmãos de Jesus. Nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Somos adotados por Deus. E por isso, nós estamos em comunhão com Deus. E nós somos santos, porque nós somos separados do pecado. Coisa que a lei não faz. A lei não nos santifica. A lei não nos justifica. A lei só aponta o pecado, não tira o pecado. Paulo escrevendo lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A lei não resgatou o povo da maldição do pecado, porque a lei não pôde livrar o povo do pecado. O próprio Moisés morreu porque descumpriu um mandamento. Não tentarás ao Senhor teu Deus. É um dos 613 mandamentos este, que Jesus cita até lá para o diabo na tentação. Mas Moisés tentou a Deus nas águas de Meribá e Massá, Massá e Meribá. E por isso não entrou na terra prometida. Mas Jesus não. Jesus é superior. E quem está em Cristo é irmão de Cristo. É filho de Deus. Está livre do pecado. É participante da vocação celestial. Aí ele já mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Moisés não nos faz participantes da vocação celestial. Moisés não nos faz irmãos santos. Quem nos faz irmãos santos e participantes da vocação celestial é só Jesus. Porque nós somos santificados em Cristo. Nós somos participantes da vocação celestial porque Jesus, pela paixão da morte, nos salvou, purificou os nossos pecados. E agora nós somos salvos, porque quem crê em Jesus é salvo. E o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês que já são salvos por Cristo, têm que considerar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí que está o grande segredo da diferença entre Jesus e Moisés. Primeiro, porque Jesus é apóstolo. Que quer dizer apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer enviado. E ele foi enviado pelo Pai. E tem vários versículos, nós colocamos aí no nosso esboço, principalmente no Evangelho, segundo escreveu João, várias vezes Jesus diz que foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai. O pastor Antônio Sebastião da Silva, diretor da Faculdade Teológica de Santo André, a FATESA, da Assembleia de Deus Ministério de Santo André, um grande professor de escola dominical, ele costuma dizer que existem 3 tipos de apóstolos. O apóstolo do Pai, que é Jesus. Ele foi enviado pelo Pai. Os 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles enviados por Jesus. E os apóstolos do Espírito Santo, que é o dom ministerial de apóstolo. Constituído por Cristo na igreja. Que são os missionários. Aqueles que são enviados para desbravar, abrir trabalhos. Esses são os 3 tipos de apóstolos que tem. Jesus é o apóstolo do Pai.
porque ele foi enviado. E por isso ele é superior a Moisés. Mas você pode dizer para mim, mas Moisés também foi enviado por Deus. Deus o chamou lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, quando ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, e o enviou para libertar o povo de Israel no Egito. Então Moisés também é apóstolo. Ele não é chamado de apóstolo porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e apóstolo é uma palavra grega. Então não há diferença entre Jesus e Moisés, irmão Caramuru. Jesus também é apóstolo porque foi enviado pelo Pai, mas Moisés também foi enviado pelo Pai. Mas será que não há diferença? Moisés foi enviado, sim. E nós podemos até dizer que foi um apóstolo. Mas veja bem, a Bíblia diz que Moisés foi enviado pela mão do anjo. Foi o anjo que lhe entregou as tábuas da lei. Foi o anjo que o constituiu como medianeiro. Versículo que nós lemos nas duas últimas aulas e vamos ler novamente. Lá em Gálatas 3:19, Paulo diz assim: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Esse medianeiro é Moisés. Ele foi enviado pela mão do anjo. Mas Jesus foi enviado diretamente pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus não só foi enviado diretamente pelo Pai, mas Moisés foi enviado pela mão do anjo. E por isso Jesus é superior a Moisés. Segundo, nós já vimos isto. Jesus conheceu o Pai, participava da glória de Deus e foi enviado para este mundo. Moisés foi enviado pela mão do anjo, sem nunca ter visto a glória de Deus. E quando pediu para ver a glória de Deus, Deus só permitiu que ele fosse visto pelas costas. Ele via a semelhança, como o próprio Deus disse para Arão e Moisés. Mas Jesus conhecia e fez tudo, nos fez conhecer tudo que tinha ouvido do seu Pai. Porque ele veio e saiu de Deus. Está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Moisés veio lá de Midian, não veio de Deus. Por isso Jesus, como apóstolo, é superior a Moisés. Jesus, ele conhecia o Pai, tinha intimidade com o Pai, era um com o Pai. Moisés não. Moisés não era um com Deus. Moisés era homem e não tinha esta intimidade. Tinha revelação direta com Deus, tinha diálogo direto com Deus, mas não tinha o conhecimento de Deus, não tinha a intimidade que Jesus tem com Deus, porque Jesus é um com o Pai. Moisés não era um com o Pai. João, capítulo 17, Jesus revela esta realidade. Ele diz assim, 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que existe entre o Pai e o Filho é refletida na unidade que existe entre Cristo e a igreja, e aí o mundo crê que Jesus foi enviado do Pai. Moisés não conseguiu fazer nem que Israel se unisse a Deus. Israel fugiu da presença de Deus. Não teve comunhão com Deus. Então Moisés foi enviado, mas ele não conseguiu estabelecer uma unidade entre Deus e Israel. Mas Jesus estabelece a unidade entre ele e a igreja, entre Deus e a igreja. E esta é a prova de que ele foi enviado pelo Pai. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo, se transforma em templo do Espírito Santo, se une com Deus, o que Moisés não faz decididamente. O próprio Moisés reconheceu, quando ele foi chamado por Deus, a sua indignidade. Vejam, lembram as muitas desculpas que Moisés apresentou a Deus para não poder exercer o seu ministério a que ele era chamado. Ele disse que era pesado de língua, ele disse que o povo não iria crer nele. Deus então mostrou que ele iria fazer sinais. Deus acabou constituindo Arão, como nós vamos ver na próxima aula. Ele mesmo disse que era indigno. Mas Jesus prontamente atendeu ao chamado do Pai, porque ele era digno. Enquanto Moisés colocou uma série de desculpas ao seu chamado, Jesus atendeu ao chamado do Senhor, do Pai. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus prontamente atendeu ao chamado de Deus, porque ele era digno, e Moisés não, era indigno. Tanto que Moisés nem entrou na terra prometida. Então, considerar Jesus como apóstolo, como enviado do Pai, é considerar Jesus superior a Moisés. Por quê? Primeiro, Moisés foi enviado pela mão do anjo e Jesus foi enviado diretamente pelo Pai. Segundo, porque Jesus veio e saiu de Deus, e Moisés não veio nem saiu de Deus, veio de Midian. Terceiro, Jesus conhecia o Pai, formava uma unidade com o Pai, e todos que creem nele formam uma unidade com o Pai. Moisés não conseguiu formar a unidade entre Deus e Israel. E nem ele mesmo teve perfeita comunhão com Deus. Quarto, Moisés, ele reconheceu a sua indignidade, que Deus supriu. Mas Cristo prontamente atendeu ao chamado do Pai, porque ele era digno. Mas também, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos considerar Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é chamado de sumo sacerdote. Moisés, ele exerceu função sacerdotal, mas não foi ele escolhido para ser o sumo sacerdote. Nós vamos ver na próxima aula que o sumo sacerdócio foi entregue a Arão e não a Moisés. É verdade, quem consagrou Arão foi Moisés. Moisés exerceu função sacerdotal, mas ele não era o sumo sacerdote. Mas Jesus é o sumo sacerdote, como nós vamos ver em lições posteriores, e um sumo sacerdote superior a Arão. Mas o escritor aos Hebreus, ele usa um outro ponto. Ele diz assim, olha, além de considerar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote,
Olhem lá para a declaração que o próprio Deus fala em Números capítulo 12 a respeito de Moisés, mostrando a sua superioridade para Arão e Miriam. Deus disse que não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Deus diz que Moisés era um profeta superior aos outros profetas, porque ele era um servo fiel em toda a casa de Deus. Mas Jesus é mais do que isso. Por quê? Porque Moisés é fiel em toda a sua casa. Jesus também foi fiel. Ele foi fiel. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não pecou. Jesus foi fiel. Cumpriu a missão que lhe foi confiada. Jesus disse que a sua comida era fazer a obra daquele que o havia enviado. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 4, Jesus diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus cumpriu toda a obra que o Senhor lhe deu. Ele foi fiel. Ele foi fiel. Moisés, o próprio Deus diz que ele foi fiel em toda a sua casa. Mas qual é a expressão que vem aqui, ó? Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, nesse aspecto de fidelidade, nós podemos empatar aí Jesus com Moisés, ainda que Moisés tenha tentado a Deus, deixado de cumprir a lei e não entrado na terra prometida. Mas o que diz o escritor aos Hebreus? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ele foi fiel na liderança de Israel. Ele foi fiel para o povo de Israel. Tanto que antes de morrer abençoou o povo. Mas tem uma coisa. Quem edificou a casa de Israel? Quem fez o povo de Israel? Foi Jesus. Foi Deus. Israel começa quando nasce Isaac. E Isaac nasceu de um milagre de Deus. Abraão não podia ter filhos porque Sara era estéril e já tinha cessado o costume das mulheres. Mas mesmo assim nasceu Isaac. Rebeca não podia ter filhos porque era estéril. Mas mesmo assim nasceu Jacó. Foi Deus quem constituiu a casa. Foi Deus quem multiplicou os israelitas no Egito, que entraram com 70 homens e 215 anos depois tinha 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Foi Deus quem constituiu Israel, quem preservou Israel. Então maior é aquele que edifica a casa do que o servo que é fiel na casa. O dono da casa é mais do que o mordomo. O dono da casa é mais do que o seu servo. Moisés era um servo fiel em toda a casa, mas Jesus é o Senhor da casa. É o que diz o escritor aos Hebreus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Jesus é maior do que Moisés é servo. É servo, é uma posição digna, é uma posição de honra. Como diz o pastor Aguinaldo Betti,
também um dos grandes nomes das videoaulas da internet da Escola Bíblica Dominical, pastor lá da congregação de Jardim Boa Esperança, setor de Jardim Boa Esperança, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. A maior posição que existe é a de servo de Deus, porque Moisés, depois de morrer, ele não era mais líder de Israel, mas ele era servo, porque Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ele continuou sendo servo, mas Jesus é Senhor. Jesus é superior a Moisés, porque Moisés é um servo exemplar, é um servo fiel em toda a sua casa. Mas Jesus é o Senhor da casa. Foi ele quem formou o povo de Israel. Foi ele que sustenta, pela palavra do seu poder, o povo de Israel até os dias de hoje. Mesmo o povo tendo rejeitado, ele mantém o povo judeu e a sua identidade para resgatá-lo depois do final da grande tribulação. Então Moisés é servo, mas Jesus é o Senhor. E esta casa somos nós. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Se Moisés foi servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, nós hoje vimos o cumprimento em Cristo daquilo que foi anunciado pela lei. Aquilo que foi tipificado, figurado na lei, foi cumprido por Jesus. O que Moisés não cumpriu. Apesar de sua fidelidade, ele não cumpriu. Mas Jesus cumpriu a lei. Foi o único que cumpriu a lei. E agora, crendo em Cristo, nós nos tornamos casa de Deus. É o que está escrito ali em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E isto porque ele falou que ele e o Pai fariam morada em nós, se nós crêssemos nele. No versículo 17 desse capítulo 14 de João, ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E em Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós nos transformamos em morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Jesus nos torna a casa de Deus, coisa que Moisés não pôde tornar o povo. Ele não teve como tornar Israel casa de Deus, porque Israel fugiu e não ouviu, e não subiu ao monte, e não entrou em comunhão plena com Deus. Ele foi um servo fiel em toda a casa, mas ele não transformou Israel em casa de Deus. Mas Jesus nos transforma em casa de Deus. Mas será que eu e você somos casa de Deus? Como é que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, morada do Filho e do Pai? O escritor aos Hebreus nos diz: nós seremos casa de Deus se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se você... E aí nós vemos que é mentira o que dizem os calvinistas. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus, edificado como corpo de Cristo, como igreja, se eu conservar a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu preciso conservar a minha fé. E eu só conservo a minha fé se eu a desenvolver. Pois eu a recebo como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que dá a maior das hortaliças. Eu preciso ter fé grande.
Preciso desenvolver a minha fé, crescer espiritualmente e manter o foco. Esperar Jesus. Esperar Jesus. Ter a glória da esperança até o fim. É o que diz o apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu serei casa de Deus se primeiro eu viver em santidade, se eu renunciar ao pecado, à impiedade e às concupiscências mundanas. Segundo, se eu viver em santidade, quer dizer, abandono o pecado e vivo para Deus, vivendo sóbria, isso quer dizer com equilíbrio, dominando a minha natureza pecaminosa, pia, isto quer dizer vivendo em comunhão com Deus, buscando o poder de Deus e justamente amando o próximo, praticando boas obras. E vigiando para não perder a salvação. Para não perder a salvação. E como é que eu vou vigiar? Esperando Jesus. Quem vigia espera Jesus. Vigiar é ordem santa, como diz um hino conhecido. Aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo dizia, combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. E agora só espero a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Eu preciso esperar Jesus. E para isso, o escritor aos Hebreus diz, você não pode endurecer o seu coração. Tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Não endureçais os vossos corações. Ele diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Qual é o segredo? É não endurecer o coração, ser sensível à voz do Espírito Santo. É por isso que Jesus, em toda a carta que ele mandou João escrever para cada igreja da Ásia Menor, lá no livro do Apocalipse, ele diz assim, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos de ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E só continuaremos como casa de Deus se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Se deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Ensinados pelo Espírito Santo. Se obedecermos ao Espírito Santo, o que não aconteceu com Moisés. Por quê? Quando o escritor aos Hebreus lembra aqui o dia da provocação no deserto, ele está falando de Massá e Meribá. O salmista diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A citação que o escritor aos Hebreus faz é a citação que nós vemos lá no Salmo. O salmista, ele diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como nos dias de Massá e Meribá. Ele cita o episódio em que o povo provocou a Deus. Nas águas de Massá e Meribá, por 2 vezes. Primeiro foi o povo, lá em Êxodo, capítulo 17. Eles tentaram a Deus. Versículo 7, de 17 de Êxodo. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O povo sentiu sede e duvidou da presença de Deus. Deus mandou água.
Mas o povo tentou a Deus. E pela 7ª vez, eles demonstraram incredulidade a Deus. Mas também aconteceu com Moisés. Em Números capítulo 20, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. E o salmista, ele relembra este episódio. Ele relembra este episódio, quando ele diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É muito triste, irmãos, quando nós recusamos a ouvir a voz de Deus. É muito triste quando nós recusamos a ouvir a voz de Deus. E o povo no deserto se recusou a ouvir a voz de Deus. Murmurou, blasfemou, descreu. E por isso não entraram na terra prometida. E por isso Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés não pôde impedir o povo de morrer no deserto, mesmo sendo um servo fiel em toda a sua casa. E ainda ele mesmo não entrou, porque ele tentou a Deus. As águas de Massá e Meribá são a demonstração evidente de que Jesus é superior a Moisés. Porque o povo não entrou na terra prometida. Diz o versículo 19, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Porque eles foram desobedientes à voz de Deus. Porque provocaram a Deus, tentaram a Deus. E por isso fracassaram. A lei foi incapaz de impedi-los de tentar a Deus, de provocarem a Deus, de desobedecerem a Deus. E por isso eles morreram no deserto. E se isso aconteceu na lei, que dirá aqueles que se unirem a Deus? Que aquele povo não se uniu a Deus por causa da incredulidade. Mas nós que fomos salvos por Cristo, fomos unidos a Deus, porque cremos em Deus. E se nós abandonarmos Jesus, o que está reservado para nós, irmãos? Nós não podemos endurecer os nossos corações pelo engano do pecado. Não podemos ter um coração mau e infiel para nos apartar do Deus vivo. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não podemos provocar o Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, como veremos numa lição mais à frente. Nós temos que conservar a nossa confiança e a glória da esperança até o fim. Se nós deixarmos de ouvir o Espírito Santo, como aqueles crentes judeus estavam deixando de ouvir o Espírito Santo para voltar às práticas judaicas, nós teríamos o mesmo fim. Nós morreremos no deserto deste mundo e não chegaremos aos céus, a Canaã celestial. Existe um tempo em que nós temos que servir a Deus. É o hoje. Isso nós vamos ver na próxima lição. Por isso Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés foi servo em toda a sua casa, mas ele mesmo provocou e tentou a Deus e não entrou na terra prometida. E toda aquela geração não entrou na terra prometida porque foi desobediente, causou a indignação de Deus, porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Jesus é superior a Moisés. Nós temos que considerar a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos que considerar que ele nos fez templo do Espírito Santo. E nós não podemos deixá-lo. Não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Senão,
nós teremos o mesmo trágico fim da geração do Êxodo. Morreremos no deserto da caminhada deste mundo. Não entraremos na terra prometida por causa da incredulidade. Que Deus nos guarde. Amém.